Oi, a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, líder do governo no Congresso, denunciou no seu perfil social, através de um vídeo, que o seu telefone celular foi clonado e, mais uma vez, se usando o Telegram, aquele aplicativo russo, que ninguém sabe quem é o dono, ninguém sabe de onde se manda e não há legislação possível para alcançá-lo, porque ninguém sabe qual é a origem. Quer dizer, já é complicado porque é uma coisa que vem do exterior. E é uma coisa clandestina. Então, vamos partir do pressuposto que o aplicativo Telegram não é confiável. Eu que sou um idiota, que não tenho grande informação sobre internet, nunca recorri a Telegram, nem nas vezes em que a justiça bloqueou o WhatsApp, que é um aplicativo que também não é seguro, é preciso tomar todo o cuidado, mas o fato do aplicativo WhatsApp não funcionar, felizmente não me levou ao Telegram. Não que eu tenha nada a esconder, é que é muito desagradável. Aconteceu o que aconteceu com a Joyce, que recebe um telefonema no meio da noite do jornalista Lauro Lisboa, do Globo, desculpe, Lauro Jardim, do Globo, desculpe, Lauro. Por que o Lauro está me ligando a essa hora? Liga para o Laudo de madrugada e aí o Laudo diz para ela que estava respondendo pelo telefone a mensagens de Telegram. E a Joyce disse que não usava Telegram desde a campanha, que foi em outubro do ano passado. É uma coisa muito desagradável, inclusive porque já se dá para perceber que no outro episódio do uso de Telegram, no caso o episódio do Intercept Brasil, há uma invasão não apenas ilegal, ilícita e criminosa, mas também abusiva, absurda, da vida pessoal de autoridades que combatem a corrupção, no caso da Intercept, e da Joyce, que é uma cidadã que merece o mesmo tipo de proteção que o Toffoli está dando para as pessoas que ele interditou, que ele blindou, né, no episódio da sua proibição do compartilhamento de dados do Banco Central, do COAF e da Receita Federal. E a Joyce, além do mais, é representante do povo, ela foi eleita com uma votação recorde. É claro que isso não altera em nada as coisas, é um crime pessoal, é um crime contra a privacidade, da mesma forma que aconteceu com o juiz Sérgio Moro, com o procurador Deltan Dallagnol e com outras pessoas que foram atingidas, como a juíza Gabriela Hart, como o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, como o desembargador Abel Gomes do TRF2 do Rio, etc. A Joyce está avisando a todo mundo, e eu estou aqui avisando para quem tem algum tipo de relação com a Joyce através de qualquer aplicativo, que o telefone dela foi clonado, então que nem todas as mensagens que ela passar valem. É um absurdo, porque ela é uma deputada, precisa desse instrumento de comunicação, e também porque ela recorreu à polícia. Mas a polícia não vai poder fazer muita coisa. A polícia está com dificuldade, inclusive, de identificar os hackers que invadiram os celulares do Moro, do Deltan Dallagnol e de outras autoridades que eu já citei aqui, que combatem a corrupção. Esse episódio tem que ser esclarecido, a Polícia Federal tem que resolver isso, porque nós não podemos viver, não apenas os deputados, os agentes da lei, o cidadão comum, eu, você, qualquer um, diante da perspectiva de ter a sua vida invadida, o seu telefone com o sigilo quebrado, e aí você não vê, por exemplo, o Supremo está de férias, o Toffoli, que está tão preocupado com o sigilo bancário e fiscal de Greenwald e dos ex-tesoureiros do PT, do Lula e do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, não se preocupa com esse tipo de coisa. O Supremo se preocupa quando os invadidos ou os agredidos são os seus membros, né? Pois bem, por falar nessa questão do Flávio Bolsonaro,
o Jair Bolsonaro, que é o pai dele, o Flávio é o primogênito do presidente, disse que o caso do Flávio está resolvido, só falta o Fabrício Queiroz falar. Deve ser alguma piada particular do Jair Bolsonaro, né? O Brasil inteiro quer ouvir o que o Faria, o Queiroz, né, o Fabrício Queiroz, tem a dizer. O Brasil inteiro desconfia desse desaparecimento, desse sumiço do Fabrício Queiroz, que tomou Doril. O Fabrício Queiroz tem muita coisa a falar, inclusive para se defender, não apenas para defender o Flávio Bolsonaro. Afinal, ele foi apontado como um elemento suspeito de ter conexões com as milícias do Rio, inclusive sobre o assassinato, a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. Por sinal, sumiu do noticiário. Por que é que a esquerda abandonou de vez? A esquerda se abraça ao Lula livre e abandonou de vez o presente Marielle presente. Cadê? Por que é que sumiram, né? Agora também, não adianta o Bolsonaro dizer que o Fabrício Queiroz vai explicar tudo, porque o Fabrício já teve muito tempo. O Bolsonaro, aliás, está muito contente com a explicação que o Flávio deu. Eu não estou. E eu vejo muita gente aqui, inclusive gente que votou no Bolsonaro, reclamando nos comentários feitos aqui para os meus vídeos, reclamando isso, que o Flávio não pode ficar se apoiando nessa história de que todo mundo está querendo prejudicar o pai dele, quando na verdade ele tem que dar explicações. O Flávio Bolsonaro estava respondendo no Ministério Público do Rio a uma suspeita de que ele participava de um esquema de rachuncho na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, que é um esquema que nós todos sabemos que existe em todas as assembleias, todas as câmaras municipais, na Câmara dos Deputados e até no Senado. Do parlamentar nomear, tem um monte de assessor para nomear, ganhando R$10.000 por mês, assessores que não têm qualificação profissional e que devolvem praticamente tudo. Uma forma, inclusive, de achacar o servidor, mesmo que o servidor faz isso por necessidade, ele precisa receber R$1.000, aí recebe 10 e devolve 9. É um absurdo que o Flávio Bolsonaro tenha sido blindado, e eu, inclusive, lembrei hoje, num artigo que estou escrevendo para sair quarta-feira no Estadão, que o Bolsonaro disse em Davos, na Suíça, que se o Flávio devesse, tinha que pagar. Essa lei não está sendo aplicada. Afinal de contas, em nenhum momento o Flávio Bolsonaro se dispôs a provar sua inocência. Em nenhum momento o Fabrício de Queiroz apareceu para dar uma versão que seja plausível, como o Flávio dizia no começo que a versão dela, e agora eles ficam dizendo que o Fabrício sumiu e por isso a história não se completou. O Flávio Bolsonaro serviu de pretexto para o Dias Toffoli resolver o problema lá do escritório da mulher dele, a Roberta Rangel, da mulher do Gilmar Mendes, e isso está todo mundo relacionando com uma indicação que o Bolsonaro está fazendo com 16 meses de antecedência de um eventual substituto do decano do Supremo, o Celso de Mello, que vai completar 75 anos e vai aposentar em novembro do ano que vem. Então nós temos muito problema agora. Temos, por exemplo, o problema da greve dos caminhoneiros. O cidadão brasileiro é refém dos caminhoneiros, porque desde o momento no governo Juscelino Kubitschek que nós abandonamos as ferrovias e optamos pelas rodovias. Meu pai era caminhoneiro, eu respeito os caminhoneiros, eu conheço a realidade da vida da família de um caminhoneiro, mas eu sou um cidadão e os caminhoneiros não podem tratar o país, a sociedade, como se fosse refém deles, né? E o Bolsonaro, que tem compromissos eleitorais com os caminhoneiros, apoiou a greve deles quando era candidato para ganhar votos e agora não tem autoridade para, como chefe do governo, resolver o problema da greve. Agora está essa discussão sobre a tabela
A tabela de frete é anticonstitucional, é contra a liberdade econômica, que tem uma medida provisória do governo que defende. Não há como defender do ponto de vista legal a tabela. Agora, a tabela é uma reivindicação dos caminhoneiros e eles é que estão agora reclamando que a tabela que eles queriam, segundo eles, está baixa demais, e aí nós ficamos mais uma vez reféns, e a economia inteira é refém dessa categoria, um pouco, principalmente por culpa da história do Brasil, que nos tornou dependentes do modal rodoviário, mas do presidente também. E não vai ser fácil resolver isso não, porque eu reconheço que o impasse é grande e difícil, é um nó górdio que não se corta decepando o nó, né? Não tem como decepar esse nó. Pois bem, direto ao assunto, em té e só a verdade nos salvará.